boa tarde para o nosso querido Coronel Tadeu, chegando junto com Eduardo Borgo. Vamos aqui analisando as falas de Lula e Trump nesta Assembleia Geral das Nações Unidas. Coronel, bom vê-lo e ouvi-lo por aqui. Seja bem-vindo mais uma vez, Coronel. Bom dia, Pitoli, bom dia para todos vocês do estúdio, bom dia para essa audiência maravilhosa. Uma satisfação estar aqui nessa terça-feira falando com vocês. Coronel, o senhor acompanhou os discursos, as falas, Coronel? Dos dois, tanto do Lula como do Trump. Ouvi todas as mentiras contadas pelo Lula, né, e parece que com letras maiúsculas ainda, né, e ouvi o discurso, digamos assim, patriótico do Donald Trump, que era o que se esperava ouvir dele. Ele é muito conservador, ele é extremamente voltado para defender o seu país e ele se pautou nessa linha. Enquanto do outro lado, o nosso presidente que mais fez vergonha no seu discurso do que qualquer outra coisa, né? Ficou falando ali de uma forma muito, digamos assim, ensaboada, falando tudo, mas não praticando absolutamente nada. Muita mentira, né, Coronel? Muita mentira, né? E ataques desnecessários numa força, foi over, né? Ele passou do ponto, o Lula, aí vem o Trump daquela desmontada básica, como o Borgo bem colocou há pouco, Coronel, destruiu a COP30 sem falar da COP30, ele foi destruindo, né? Mas vamos partir de Lula, né? Lula mostrando toda a acidez, né? A sua bile, quando fala em especial do povo judeu, de Israel, né? Mostrando de fato de que lado está. E Trump, nesse paralelo, quando cita o Brasil, fala assim, ó, tudo bem, mas não está indo bem não, hein, o Brasil? Para ir bem, precisa andar mais do nosso lado. Fica claro o que pensa Trump e desmontando o discurso de Lula, né, Coronel? Ah, sem dúvida. Pitoli, você falou muito bem nessa questão do conflito entre Israel e o povo palestino, que na verdade não existe confronto nenhum com o povo palestino. O povo palestino, ao contrário, Israel não só aceita, como ajuda o povo palestino. E ele passa vergonha quando ele quer criticar as ações de Israel. Ele passa por cima da história e, principalmente, passa por cima da dor do povo judeu, porque eu acho que ele não estava bem, não estava lúcido no dia 7 de outubro de 2023, ou seja, nós estamos indo para 2 anos de conflito. Quem não se lembra, dia 7 de outubro de 2023, o Hamas adentrou a um kibbutz em Israel, cruzou a fronteira de Gaza e foi lá e matou, praticou um verdadeiro genocídio com jovens, adolescentes que estavam numa festa eletrônica. E a partir daí, então, a guerra foi declarada. O Estado de Israel foi pego de surpresa naquela época e então começou um confronto. E aí a gente fala que o Lula realmente passa por cima da história e fica aí querendo defender grupo terrorista, né, como a gente fala, sem o menor predicado, sem a menor autorização até para isso, mas o que ele quer fazer é defender grupos terroristas para ajudar o seu lado político, o seu lado ideológico. É uma vergonha o que ele faz com o mundo, porque o mundo consegue enxergar claramente quem é o culpado dessa guerra. Israel até agora só se defendeu. É claro que muitas vezes teve que atacar para se defender. Então ele passa vergonha, não conhece a história, não sabe da história de 1948, 1949, quando foi proposto a criação de 2 estados, um Estado judeu e um Estado árabe, e aí, na época, não aceitaram a criação do Estado judeu. Isso ficou uma rusga por anos e anos, e essa rusga ainda continua, mas Israel já cedeu tudo o que pôde para poder gerar a paz no Oriente Médio, em especial ali no território, principalmente na faixa de Gaza. Mas o que vai se esperar de um sujeito que não tem a escolaridade, e eu faço essa crítica mesmo, sem nenhum problema, que não tem a devida escolaridade para ocupar um cargo de presidente, principalmente para fazer um discurso decente na ONU. O cara, ele vai completamente despreparado. E aí, ele fala que o Brasil tem a sua soberania, no discurso dele, ele quer cutucar os Estados Unidos pelas sanções que estão sendo impostas ao Brasil, tudo com um justo motivo, a gente sabe muito bem. Ele garganteia que aqui nós temos liberdade, aí eu pergunto onde é que está essa liberdade que eu não estou vendo.
Cadê a liberdade de opinião? Cadê a liberdade para você falar? E ele quer vociferar para o mundo inteiro dizendo que isso aqui é um país livre e que respeita a liberdade. Olha, eu não sei onde é que ele anda, mas no quarteirão dele, quem sabe possa ter liberdade, mas no resto do país a gente tem que admitir que nós estamos sendo cerceados a cada dia, né? E o povo inteiro, sem nenhuma exceção. Né? Outro dia eu estava fazendo uma entrevista e eu estava comentando exatamente isso. Políticos no Brasil hoje têm medo de falar. Quase todos têm medo de falar para não se comprometer com a justiça, para não se comprometer com um lado da política, um lado só da política, e vem falar que isso é liberdade em plena Assembleia Geral da ONU. Está na hora até de mudar essa tradição do Brasil abrir o discurso da ONU, porque isso é uma tradição, não é que o Brasil é melhor que todo mundo, não. É algo que ficou e virou como tradição, então deixa o Brasil falando primeiro e está tudo certo, mas está na hora de mudar e realmente botar mais qualidade nesse discurso do nosso presidente, viu, Pitoli? Pois é, Coronel Eduardo Borgo por aqui também. Fala, Bogão. Olá, boa tarde, Coronel Tadeu, prazer falar contigo. Coronel, eu não sei, o discurso do Trump, a fala do Trump, acho que a gente tem que assistir várias vezes, porque não é um discurso de uma pessoa, de um universitário que chegou lá, preparou um discurso ontem à noite e sendo a pessoa mais importante ali dessa reunião, né? Dos Estados Unidos, o país mais importante ali do mundo, um dos. Mas fazendo as análises agora, eu vejo que o Trump chama o Lula para dançar. Porque como que o Lula vai chegar nessa reunião? Agora, veja, o Lula até agora, ele falando, teve até uma reportagem, uma entrevista, né, que passou recentemente, por 6 vezes ele foge do assunto de uma jornalista americana, onde ela pergunta se ele tentou conversar com o Trump, e ele foge, ele escapa de tudo quanto é lado e fica uma coisa constrangedora. Agora não tem como ele dizer que não vai conversar com o Trump. E eu lembro da conversa do Trump com o Zelensky, com o presidente da África do Sul, que não foi uma conversa muito legal. E ali o que o Trump faz? Ele fala da China, né? Que a China, na verdade, é a que mais produz, a que mais realiza a emissão de carbono, que essa questão da emissão de carbono, da pegada de carbono é uma farsa. Ele fala do Irã, que eles colocaram lá, jogaram algumas bombas acabando com o programa nuclear do Irã. Ele fala da Venezuela, que é a questão das drogas, que ele vai acabar com o regime das drogas. Ele cita o Hamas e ele cita ali todos os amigos do Lula. Então eu fico imaginando nessa conversa do Trump com o Lula, aonde não dá para fugir, ali não tem a Janja, não tem assessores, é no tete-a-tete ali ao vivo, gravado. Como que o Lula vai fugir desse debate, dessa conversa com o Trump agora? Não ficou uma situação meia... Eu sei que os esquerdopatas, né, a esquerdalha hoje, a imprensa comprada, eles estão lá fazendo os recortes, porque o Lula falou para a plateia, né? O Lula falou para a claque dele. O Trump falou para o mundo. É diferente um pouquinho o papel de cada um. Só que agora nessa conversa não tem como o Lula fugir, ele vai ter que sentar com o Trump. Como é que ele escapa disso? Ou negar e acabar com a narrativa. Não, negar, né? não tem como ele negar. Né? Exato. Como é que ele escapa dessa agora, Coronel? Olha, Borgo, interessante essa sua observação quando você falou da primeira conversa que o Vladimir Zelensky teve com o Trump. Ele praticamente tomou uma dura do Donald Trump. Quem é Donald Trump? É um bilionário, é um homem de negócios. E por ter alcançado o topo dos negócios nos Estados Unidos, esse sujeito, ele tem que ser muito respeitado. Ele é um estrategista na sua essência. Ele é uma pessoa que sabe conduzir uma conversa, uma negociação para o lado dele. E ele vai ter sentado ali ao lado dele numa eventual conversa, um sujeito que não consegue se sustentar em cima do seu discurso. E isso é muito claro. O que eu estou esperando, quando você fala que o Trump já chamou o Lula para dançar, é verdade. E pode esperar que essa conversa não vai ser boa, ela deve ser bem indigesta para o Lula e principalmente para aqueles que o apoiam, porque o Lula fará muitas cobranças. E principalmente nessa questão do multilateralismo, que tanto se fala, ele tanto vocifera essa questão do multilateralismo na economia, que tem que abrir a economia, precisando unir forças e por aí vai. Isso é um discurso tão demagógico do Lula, né? E o Trump exatamente ele vai na linha contrária. O Trump ele é egocentrista. Primeiro o meu país, primeiro eu vou defender a América.
depois eu vou olhar para o outro. E aí não é só o problema econômico que afeta, porque os Estados Unidos é um dos poucos países que conseguem sobreviver se ele não tiver nenhuma relação comercial com nenhum outro país. Eu poderia dizer que ele é 90, 95% autossuficiente naquilo que produz e naquilo que consome. Isso é interessante a gente fazer essa observação, porque o Brasil não é. O Brasil ele é muito dependente das suas exportações e dependente de algumas importações. Então, o Brasil não se sustenta sozinho. Então, é um país que tem uma economia muito frágil, precisa ter muito pulso para poder conduzir o país. Já o Trump, ele goza de uma situação completamente diferente. Tirando a questão econômica, nós vamos para a questão política e ideológica. Aí é que o Lula ele se entorta com o Trump. Porque o Lula, declaradamente, escancaradamente, ele tem feito acenos a grupos terroristas, acenos à Venezuela, que tem sustentado o tráfico de drogas, que irrita os Estados Unidos por essa postura. O Brasil ele tem sustentado algumas posturas políticas pelo mundo afora, que também irrita os Estados Unidos, e aí não vai ficar barato não, Borgo. Não vai ficar barato porque o Trump vai botar o dedo na cara do Lula e dizer, olha, você vai parar com isso ou nós vamos ter que endurecer mais as nossas relações. Não será uma conversa doce, afável, né, de amigos, não. Vai ser de adversários políticos e bem declarados, por sinal, com posturas firmes do Donald Trump, que vai vir para cima e não vai nem explicar exatamente, não tem nem que dar explicação, na verdade, ao Lula do que exatamente ele está fazendo, porque o Lula sabe muito bem por que está apanhando nesse momento. Não só o Lula, como outros países. Então é uma conversa que eu estou aqui... Primeiro que eu estou ansioso para saber se vai acontecer na verdade, porque parece que houve ali uma certa aproximação, vamos conversar, mas não tem data, não tem hora, não tem local ainda. Mas seria muito na próxima semana, né? Pretendo, acho que talvez na mas próxima não tem nada semana. marcado, não. Certo não tem. É um passa lá em casa, mas não deu endereço, né? Exatamente. Então vamos aguardar esses próximos capítulos para saber se as autoridades responsáveis por essas agendas aí farão realmente esses compromissos e essa agenda, será que vai acontecer, né? Se acontecer, eu não espero coisa muito diferente disso que eu acabei de falar não, viu, Borgo? Agora, só preciso tentar entender o seguinte, Borgo e Coronel. Nós temos um Lula que não soltou a mão do sistema. Nós temos um Lula que nitidamente não soltou a mão do sistema. Ele, no discurso, ele ataca os Estados Unidos, ele foi tentando, né, mostrar para o sistema que ele segue alinhado. Entretanto, no discurso do Trump, destruir o sistema. Isso ficou evidente. Evidente, com tudo que ele trouxe de informação, né, em quase uma hora de discurso, ele deixa muito claro, Donald Trump, que veio para destruir o sistema. Dessa forma, já estão de lados opostos. Dessa forma, quando o Trump faz esse aceno de que foi legal, uma pessoa agradável, enfim, ele só está tentando armar uma arapuca. Desculpa, para mim, eu vou direto, viu, Bogão, Coronel? Armou uma arapuca. Um problemaço. Por quê? Como vai se portar Lula agora diante do sistema? Sendo que Trump estende a mão. Vamos lá em casa, passa lá em casa. Passa lá, explica para mim como é que é seu relacionamento com a Venezuela, por exemplo. Porque eu tenho umas informações aqui do Hugo Carvajal, né? Exato. Me explica como é que é isso aí. E agora ele não vai? Me explica como que é o seu relacionamento, por exemplo, com o Hamas, porque o seu vice-presidente estava lá com 7 terroristas. Explica para mim, Lula, como é que é? E aí o Lula vai ficar assim, ó, eu vou contra os companheiros e vou a favor do Trump, porque o Trump ele falou do Brasil, aí logo em seguida ele falou assim, olha, quer se dar bem? Vem com a gente. Então, mas, Borgo e Coronel, exatamente esse é o ponto. E agora, como fica? Porque entendo que, nesse momento, a turma da esquerdinha, o UOL, essas coisas, estão vibrando. O recorte tem. Estão vibrando. Tem recorte. Lula gente, eu não lembro o termo que ele usou, mas enfim. Agora, Coronel, Lula solta dessa mão do sistema ou não solta, Coronel? Nunca, Pitoli. Uma vez de mão dadas, nunca vai soltar. O Lula é exatamente uma avalanche de hipocrisia, onde, como eu havia dito agora há pouco, né, ele fala demais, mas não pratica absolutamente nada daquilo que ele acaba falando em seus discursos.
E ele pode realmente tomar uma invertida muito grande do Donald Trump, porque o Donald Trump ele tem foco, ele tem uma determinação, tem uma missão a ser cumprida ali como presidente da maior nação do país, presidente dos Estados Unidos, e ele vai cumprir, e ele vai com certeza emparedar o Lula em algumas questões. E o Brasil realmente tem, não tem um calo só para doer, não, tem vários calos para doer. Né? Um deles é justamente esse, o apoio ao terrorismo, o apoio ao narcotráfico, tem o apoio a países totalitários como a Venezuela, Cuba e outros que o Brasil, essa política internacional anda flertando demais com esses países e obviamente vai tudo ao encontro, né, de encontro ao que os Estados Unidos querem uma postura completamente diferente do Brasil. E por isso ele deve realmente ser colocado no canto da parede, né, para responder algumas perguntas indigestas. E aí não vai ter como sair. A gente sabe muito bem o que está acontecendo no Brasil. Eu fico aqui me perguntando, será que o Donald Trump não sabe que aqui no Brasil nós temos juízes que soltam narcotraficantes que são presos com mais de 300, 400, 500 quilos de droga? Será que os Estados Unidos não sabem que as cortes, todos os colegiados da justiça acabam facilitando a vida para o narcotraficante? É claro que ele tem essas informações. E isso pode ser alvo de cobrança a qualquer momento. Quando o Lula coloca no seu discurso ainda e ele enfatizou isso, ele fez questão de lembrar que em 525 anos de história, um ex-presidente foi condenado por atentar contra a soberania, mas que foi submetido a um processo legítimo, um processo correto, onde teve direito a ampla defesa. Será que o Trump não sabe exatamente como as coisas foram conduzidas nesse processo do presidente Bolsonaro? Será que ele não tem essa informação? Ele tem tudo. Impressionante, mas ele não vai sobrar pedra sobre pedra nessa conversa com o Lula, se o Lula quiser enfrentar o Donald Trump de igual para igual. Não vai sair barato para o Lula de jeito nenhum, porque ele tem essas informações, sabe muito bem o que está acontecendo aqui no Brasil, e aí é a hora dos Estados Unidos botar o Brasil na parede, se quiser sair vivo teoricamente, dessa guerra, ou dessa guerra fria que o Brasil está tentando abrir com os Estados Unidos. Querem saber com que a gente está lidando? Eu acho que é importante. Ontem, até no estado que eu estava, não consegui pensar nisso, mas um ouvinte me lembrou aqui agora. Que dia foi ontem? 22. Que dia que foi sancionado a esposa do Moraes, do Moraes e o Instituto Lex? 22. O Moraes era o rei dos numerozinhos? Coincidência. 22 milhões, né, de perseguir, seguindo datas e tal. Não existe coincidência. Exatamente. Olha o que o Trump fez. Sancionou o cara no dia 22. Olha com quem a gente está lidando. Por que estou dizendo isso, coronel? Bogo, passo para você agora, Bogão, na sequência para o coronel. Guga Chakra, por exemplo, agora da Globo News, dizendo o seguinte: discurso de Trump foi um duro golpe no bolsonarismo. O cara esqueceu o dia de ontem. Ele esqueceu o que aconteceu ontem. Esqueceu de todas as sanções aplicadas ontem. Ou seja, a esquerda, com uma visão míope e rasa, está deixando entender o seguinte, Bogão: o discurso de Trump foi um duro golpe no bolsonarismo. Tá, olha como desmonta o malandro rapidinho. Facinho, mas facinho. O discurso do Trump foi montado hoje de manhã? Quem escreveu o discurso do Trump? Quase uma hora. Escreveu esse discurso hoje pela manhã? Ou esse discurso já foi escrito já há alguns dias? Posso imaginar que o discurso do Trump foi escrito no mínimo 2 dias antes. É óbvio que foi muito mais. Sim. Mas no mínimo 2 dias antes. Aprovado 2 dias antes. Aprovado, certo. O discurso do Trump já estava escrito, aprovado, e mesmo assim eles publicaram as sanções contra a esposa do Alexandre de Moraes. Hein, Guga Chakra? Como é que fica isso aí? Os caras já tinham o discurso pronto e mesmo assim vieram para cima. Então, quer dizer, não podemos banalizar, apequenar a estratégia americana. Por favor. Os caras tiraram um monte de vistos ontem. Os caras aplicaram a Lei Magnitsky na esposa do Alexandre de Moraes. Faz parte de uma estratégia americana. Eles estão isolando o Alexandre de Moraes, mas de uma forma, assim, devastadora. E eles deixam o Alexandre de Moraes e a esposa isolado
Só que eles não sancionam, por enquanto, o Gilmar Mendes. Imagina a cabeça do Alexandre de Moraes pro Gilmar Mendes falando assim, hein, coronel? O Alexandre de Moraes falando assim, mas espera um pouquinho, pô, eu sou ponta de lança. O cara que articula vai sair bem de tudo isso aí com a grana dele, com o patrimônio dele, e eu perdi tudo, sacrifiquei minha família. Esse cara, o Alexandre de Moraes, na situação dele, deve estar cobrando dos outros ministros que fazem parte ali da patota, né? Pera um pouquinho, só eu vou me ferrar? Vocês não vão ir pra cima? Vocês não vão dar declaração na imprensa? É só comigo? Isso é estratégia de negociação. Numa dessas, o cara começa a entrar em desespero e começa a forçar os amigos, né? Vou segurar as palavras aqui, mas enfim, os parceiros, os companheiros dele, a tomarem atitude. Porque o Alexandre de Moraes, ele pensa assim, eu já fui. Dançou, já acabou. E é pra sempre, tá? E pode ser estendido ainda aos filhos. Olha onde chega. Né? Olha o Barroso, o medo que ele não está. Mas agora o Alexandre de Moraes fala, pera um pouquinho, só eu que vou me ferrar nessa? E os demais? Só que os demais vai começar a largar a mão, porque vai falar, não, eu não quero. Imagina a esposa do Gilmar Mendes, a Rita, né? A doutora Rita, né? Do Barroso, chegando e falando, pera um pouquinho, eu não quero isso pra minha vida. Olha a pressão que esses caras estão sentindo. Então, tudo isso ontem veio a deflagração, né? Soltaram ali da Viviane Bach. Só que o discurso do Trump já estava pronto. Então eles estão querendo jogar aqui como se fosse assim, olha, com o discurso do Trump ele mudou a linha, né? Agora ele se aproximou do Lula, agora... Para, isso é malandragem, isso é, olha... Coronel, duro golpe no bolsonarismo é que não foi, né? Bom, eu não vou, assim, nem tecer considerações a respeito de um pronunciamento de um lesado, né? O Guga Chakra, ele não deve estar fumando um orégano saudável, deve estar fumando um orégano estragado nesse momento para dizer tamanha besteira, duro golpe no bolsonarismo. Não tem condição de escutar um negócio desse. Mas eu queria até botar mais um ingrediente nesse angu aí, para vocês verem a vergonha que é o Brasil nesse momento. Qual foi a comitiva que em 525 anos, claro que não são 525, que a ONU ela é bem mais nova, ela é bem mais recente. Mas qual é a comitiva brasileira que seguiu para uma Assembleia Geral da ONU que tinha os seus membros da comitiva com vistos temporários, vistos específicos para comparecer num determinado lugar e depois voltar? E a comitiva brasileira ela foi composta por pessoas que estavam ali autorizadas a entrar nos Estados Unidos, a participar de um determinado evento, que é justamente a Assembleia Geral da ONU, e tchau, um abraço, não pode circular. Vocês já viram isso alguma vez na história? Então, e obteve essa autorização especificamente para esse evento, pois esse é o recado que os Estados Unidos estão mandando nesse momento. Quando esse Guga Chakra quer dizer que o Trump deu um duro golpe no bolsonarismo, né? Entendam todos aqueles que estão nos assistindo agora, gente, que ele não fez absolutamente nada, ele continua do nosso lado, continua defendendo a direita, ele é de direita, é conservador ao extremo mesmo, e ele vai agir assim enquanto ele for presidente. O Brasil está na alça de mira dos Estados Unidos com toda certeza, e tem alvo específico para ser atingido até que o Brasil mude de postura. Infelizmente, a gente tem que esclarecer exatamente o que está acontecendo no Brasil hoje. Há uma desorganização política muito grande que é observada pelos Estados Unidos. Há uma corrupção endêmica, e não fala aqui em corrupção só de valores financeiros, de dinheiro, porque quando se fala em corrupção a gente logo lembra do dinheiro, do maldito dinheiro. Não é corrupção de dinheiro, é uma corrupção moral que está instalada em todos os poderes, infelizmente, e é exatamente isso que os Estados Unidos estão olhando. Que hora que vocês vão ocupar os seus assentos e fazer exatamente aquilo que lhes cabe segundo a Constituição brasileira? É isso que eles estão enxergando. Eles sabem muito bem o que está acontecendo aqui dentro, o porquê dessa desorganização e quem está conduzindo essa desorganização. Porque isso é conduzido. A gente sabe muito bem. A esquerda está no poder desde 1995, com Fernando Henrique Cardoso, e o PT ocupou essa cadeira por muitos anos. Sabem muito bem o que foi o governo do PT lá atrás e o que está sendo agora. Então, essas cobranças com certeza virão
provavelmente na próxima semana, e aí eu quero até estar aqui novamente na rádio para dizer aqui, ó, eu avisei a todos vocês que não ia ser boa essa conversa com o Donald Trump, Lula com o Donald Trump. Vai haver muita cobranças mesmo, e com certeza isso trará benefícios para a gente em algum momento. E tem uma outra situação, por isso que eu disse, Coronel Pittoli, que essas falas, tanto do Lula, né, para saber quem escreveu, quanto a do Trump, que nós temos que assistir essas falas, esses discursos várias vezes. Porque essas falas, esses discursos são montados por pessoas que estão ali passando o recado. Não é uma fala assim, ele chegou lá, falou de... o mundo assistiu. O mundo, e tem muita coisa em jogo. O que acontece? Quando o Trump ele faz esse aceno, olha, eu estou destruindo todos os seus tentáculos. Ele destruiu a Venezuela, ele destruiu a China, ele destruiu o Hamas, ele destruiu o Irã. Ele quebrou toda a base de sustentação do descondenado. Quando ele chama para conversar, ele fala assim, ó, vem cá, tá? Só que você já sabe que para se dar bem tem que andar comigo. Eu estou quebrando toda a sua base de sustentação. Eu estou dizendo que a COP que você vai fazer, não diretamente, mas indiretamente, que ele fala da pegada de carbono, que é uma farsa. Eu estou dizendo que isso que vocês estão fazendo aí é uma farsa. E ali, Pittoli, o que é interessante? O que nós tivemos aqui de importante de ontem para hoje acontecendo? O Temer já recua falando assim, opa, agora eu entendi, então nós temos que repensar Barroso o PL também. da dosimetria, que na verdade é anistia. Aí vem o Barroso e a Sena também falando, olha, o Supremo tem que repensar também as ações criminais de competência originária no Supremo, porque nós temos que cuidar da Constituição. Então nós temos dois atores nesse teatro, né, que são importantes e que mostram um recuo violento. Ninguém quer guerra, ninguém quer sangue. Ninguém quer os Estados Unidos vindo aqui tacando uma bomba no Brasil. Não é isso, ninguém quer isso. Nós queremos a normalidade no Brasil. Então, quando dois atores aqui importantes no cenário recuam e o Trump estende a mão e fala, vem conversar comigo, mas já sabendo que essa turma que você anda não vai dar certo. Por isso tem que ouvir esse discurso 10, 15 vezes. Pra gente entender, não é jogo de criança. E não é o Lula dormindo, que deram... Parece-me que o Lewandowski e o Celso Amorim deram um toque na Janja e no Lula, que eles estavam em Nárnia, qualquer lugar, estavam fora do corpo, estavam dormindo, né, para prestarem atenção quando o Trump fala do Brasil. É uma marionete. Foram pegos ali de surpresa, eles nem sabiam onde estavam. Ou seja, olha a qualidade de quem nos representa hoje. É uma marionete, Se ele foi lá para falar. Se você sugere para a gente ouvir 10 vezes o discurso, Lula não ouviu nem a metade. Estava completamente desconectado. Se perguntar para o Lula o que ele falou aqui hoje, fica difícil ele não vai explicar. lembrar. Coronel, eu peço para que o senhor volte, então. Eu queria conversar com o senhor. Vou marcar ao longo da semana mais uma vez, Coronel, que eu queria ouvi-lo sobre Hugo Mota, sobre esse passa-moleque aí de novo de Hugo Mota. Eu queria ouvi-lo. Entretanto, hoje, por conta da ONU, a gente dedicou o nosso tempo a esses comentários. Posso convidá-lo, Coronel, para votar? Eu queria ouvi-lo sobre Hugo Mota. Perfeito, já está aceito o convite, Pittoli. Vê aí o dia que você quer, quarta, quinta, sexta-feira, o dia que você quiser, estou à sua disposição. E é importante a gente esclarecer o que está acontecendo dentro da Câmara, dentro do Senado, para o nosso público aqui, que nos assiste. É muito importante e o convite está aceito sim. Fico à sua disposição. Combinado. Coronel Tadeu, conversando conosco. Obrigado, Coronel. Um abraço para todos vocês, gente.